Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Vida em Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, tenho o prazer de estar aqui com você apresentando esse podcast que ele vem com muito carinho para falar sobre qualidade de vida, saúde, bem-estar. E na vida a gente precisa, com certeza, equilibrar vários pilares. Pilar mental, pilar da saúde, o pilar também das nossas emoções, do nosso corpo. E a gente não pode deixar de falar sobre o pilar espiritual, aquele pilar que realmente nos ajuda a olhar para dentro, a realmente amansar a alma. E, gente, sobre esse assunto é muito importante a gente estar falando aqui, porque essa correria do dia a dia, essa dinâmica que a gente vive, o tempo inteiro a gente está o quê? No momento de estresse, no momento de correria, isso vai trazendo ansiedade, vai adoecendo o nosso corpo, vai adoecendo a nossa mente. E nada bacana, nada, né, de você continuar se estressando. Então, qual que é melhor para a gente? É uma pausa, é olhar para o nosso corpo, mas também olhar para o nosso espírito, para a nossa alma. E a gente tem muitos recursos de fazer isso, buscando estar em contato maior com o nosso lado espiritual, mas também dando pausa para ouvir o nosso coração. Gostou? Pois é, e hoje eu vou trazer esse tema, a arte de ser contente. E a arte de ser contente, ela vai exatamente dentro desse caminho de meditação, dentro desse caminho de ser contente com o que você é, com o que você tem. E mais ainda, gente, a gente não consegue ser contente se a gente não tiver esse momento de olhar para dentro, um momento de fato de entender a nossa realidade e ser grato. E sobre esse assunto hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, que é a Gorete Dugman, né, Gorete? Por favor, me corrija. Dugman, é um nome bem complicado. Que é coordenadora do Brahma Kumaris e está aqui para falar sobre o Raja Yoga, sobre esse estilo de vida, que é uma filosofia, né, de vida que vocês têm lá no Brahma Kumaris. Gorete, um prazer estar aqui e recebê-la. Olá, Andréa. Olá, telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Sim, a Brahma Kumaris é uma filosofia de vida e nós tratamos de equilíbrio na vida, de como manter nossa vida feliz, em paz, contente. Oh, maravilha, hein? E, Gorete, a arte de ser contente é um tema de uma palestra que eu ouvi sua e amei, né? Fiquei super encantada. Primeiro com a sua empatia, né? Esse seu sorriso, essa leveza de alma que você traz. E quando você trouxe essa mensagem, eu disse, gente, parece ser tão fácil, né? Da forma que você trazia, e a gente complica tanto. Será que nós que complicamos? Ou será que realmente a arte de ser contente, ela é difícil? Então, assim, na visão do Raja Yoga, o que é a arte de ser contente? A arte de ser contente é uma escolha. Você pode escolher levar uma vida baseada em tudo que lhe cerca. Então, tudo que lhe cerca, lhe estimula, faz você pensar ou sentir alguma coisa. Se eu estou o tempo inteiro olhando o que dá errado, olhando o que é negativo, olhando os defeitos, realmente vai ser muito difícil ser contente. Mas eu posso escolher. Diante de todos os desafios, diante de toda a confusão, diante de um mundo tão acelerado, escolher me manter estável, me manter contente, me manter focada no que é positivo. E quando eu digo positivo, eu não me refiro a uma positividade tóxica, que mesmo quando tudo está horrível, eu estou dizendo, tá tudo bem, não é ser poliana. E na verdade é uma farsa isso, não, né? Isso estressa, não é isso. Ser contente é fazer um inventário de tudo que há de bom na sua vida, na sua história, na sua narrativa. Se você tem elencado dentro de si tudo que há de bom, você se sente nutrida, plena, forte, mesmo diante dos desafios. Olha que interessante, gente. E para isso a gente só consegue quando a gente se dá esse tempo de autoobservação. É um momento que a gente se recolhe para, de fato, começar a olhar para a gente de uma forma mais carinhosa, vendo quem eu sou. Né? O que eu consegui até agora? O que eu tenho? E não é só o material, né? São as conquistas internas, nosso intelectual, né? Tudo que eu consegui ser como mãe, como mulher, né? Como ser humano. E aí, quando a gente começa a entrar nisso e ser grato por tudo que a gente batalhou, conquistou e aí eu acho que sim, a gente consegue entender isso que você está falando, que é essa arte de ser contente, né?
Sobretudo, perceber que sim, nós vivemos num mundo desafiador, a sociedade contemporânea está caótica, é verdade, caos na política, caos na religião, caos no meio ambiente, caos em todos os âmbitos. Porém, há um ser que é o eixo de tudo isso. E esse ser, que é o eixo da minha própria vida, sou eu, esse ser imaterial, e eu preciso olhar para mim a partir desse olhar para dentro, reconhecer essa força que existe em mim, esses valores intrínsecos que existem em mim e operar, trabalhar minha vida a partir deles. Por exemplo, eu posso substituir 3 Cs que a gente conjuga, 3 verbos com a letra C que a gente conjuga o tempo inteiro: criticar, comparar e competir. Se eu estou o tempo inteiro criticando, me comparando com os outros ou competindo, eu fico estressada, eu fico angustiada, eu fico ansiosa e às vezes depressiva. E aí é impossível me sentir contente. Mas eu posso substituir esses 3 Cs, que nós chamamos de Cs da consciência do corpo. O que é consciência do corpo? É um conceito de que eu olho para mim e só vejo a imagem. Eu olho para mim e só vejo o personagem. Então, vamos substituir esse conceito dos 3 Cs, criticar, comparar e competir, pelo conceito de consciência de alma. E o que é consciência de alma? Consciência da luz que eu sou, da energia boa que eu sou, consciência do ser divino que eu sou. E aí esses 3 Cs viram 3 As: aceitar, acolher e apreciar. Se eu aceito a mim mesma como eu sou e como eu estou, aceito os outros como são e como estão, aceito as situações como são e como estão, eu já relaxo. É assim, eu vou trabalhar em cima do que existe. Não vou ficar me indignando. O quê? Por quê? Como foi? Por que isso? Não, eu aceito. Então, o segundo passo, eu acolho. O que quer que seja é para o meu aprendizado, então eu vou acolher. E o terceiro, eu aprecio. O que é que eu consegui de bom através disso? O que é que tem de bom em mim? O que é que tem de bom nessa pessoa? A partir dessa apreciação, o contentamento brota. Nossa, que maravilha! Realmente é um caminho muito bacana e você falando ali, eu vejo a lógica disso. Né? De fato, a gente primeiro parar de criticar, né? De se colocar ali, sempre se comparando com outras pessoas também, porque eu acho que hoje o mundo, infelizmente, está doente por causa disso. Você quer ser, né? Além daquilo que você pode ser. E não tem a ver com a essência, porque a essência nós temos, e a nossa essência é maravilhosa. Nossa essência é pura, ela é iluminada, né? E temos várias possibilidades dentro da gente, mas a gente fica tão na comparação que a gente para de se ver para ver o outro. E aí a gente começa a buscar o outro para ser a gente, né? Então, assim, aí entra uma desconexão que acaba atrapalhando nessa arte mesmo de contentamento, de você ser feliz com quem você é, né? Isso também não significa que a gente tem que ser acomodado, né, Gorete? De maneira nenhuma. É completamente diferente ser contente de ser conforme, né? Exatamente. Contente vai me fazer vivo, vai me fazer proativo, vai me fazer criativo, vai me fazer próspero, saudável, alegre. Então, não tem nada a ver com ser submisso, com ser conforme com tudo, com ser uma pessoa que está acomodada. Não Exatamente. Tem a ver com acomodação. Ao contrário, acomodação é uma zona de conforto que me deixa estagnado. Contentamento é uma mola propulsora. Me faz criar, me faz crescer, me faz fazer coisas novas e me faz fazer outros contentes também. Porque Exatamente. Se eu estou vibrando essa energia, se eu estou numa frequência alta, eu reverbero isso. Então, é um eco da vida. Eu dou e volta. Olha, isso é super importante, você falou. É exatamente isso. O que somos, o que falamos principalmente, o que sentimos, ele ecoa na eternidade. E logo ela retorna. Porque assim como a gente, né, manda essas palavras, elas não são em vão,
elas vão acabar voltando. E é pior ainda, é que elas vão fixando dentro da gente, né? Isso, tanto a questão da neurociência também explica isso, quanto a questão do corpo, das nossas células. Elas ouvem o nosso corpo, somos feitos de água a maioria, né? Então, tudo isso que a gente está, como a gente sente, como a gente fala, tudo isso vai estar ali trazendo essa carga negativa ou positiva pra gente. Então, vem a vibração, como você disse. Realmente existem diferenças de conformismo, que é uma vibração parada, estagnada, né, densa, do que e da negativa também, porque quando você é conformista, você tende a ser mais negativa, porque é o quê? Não, eu não posso, não vai dar certo, né? Eu não tenho, eu não consigo. Então são verbos que você acaba trazendo para negatividade, diferentes de quando você olha a vida de outro ângulo, né? Você tem uma nova forma de enxergar a vida e a si mesmo. Aí sim, você começa a ter essa energia, olha, até o corpo muda, né? O nosso semblante muda, o nosso brilho é tão bacana porque dentro da gente acende mesmo essa chama de vontade de viver, e a gente aprende a ser grato, e a gente aprende a olhar o outro de outra forma, e aí a gente aprende a estender a mão. E com isso, esse eco também vai aqui atingir outras pessoas, né? Vai acabar fazendo com que aquela pessoa que está do seu lado, que não é assim ainda, poxa, Andréa e Gorete são tão vibrantes. Eu gosto dessa energia. Como ser vibrante? Pode até aprender, né? E a gente pode realmente inspirar o nosso movimento, o nosso ambiente, né? Sim. Inspirar é uma palavra maravilhosa, porque uma coisa horrível é tentar ensinar. Com palavras, de forma hostil, como se eu fosse um professor de alguém. Inspirar é através da sua energia, do seu exemplo, do que você é, do que você faz, do seu sorriso, do seu olhar. Aí o outro se inspira e daqui a pouco ele está sorrindo também, daqui a pouco ele está feliz também, daqui a pouco ele está dizendo sim em vez de não. Então, é uma energia, é uma corrente do bem que a gente vai criando a partir do nosso comportamento. Porque muita gente fala coisas lindas e fala muito bem e tem uma oratória maravilhosa. Agora, há um gap entre o falar e o ser. Então, é muito importante cuidar não só do que eu falo, mas é toda uma cadeia. Minha consciência, quem é que eu penso que eu sou? Minha consciência original é divina, mas eu não ajo de forma divina, então minha consciência é o que eu acredito ser. Então, o que é que eu acredito ser? Isso vai gerar minha atitude mental. A atitude mental é minha postura interna. A minha atitude mental vai gerar minha visão, minha fala, minhas escolhas e minhas ações. Exatamente. E as minhas ações vão trazer de volta o positivo ou o negativo, porque bate lá e volta para mim, a lei da causa e efeito. Se eu sou simpática, eu vou conseguir simpatia. Se eu sou antipática, eu vou conseguir antipatia. Se eu estou vibrando no negativo, não, a vida vai me dar muitos nãos. Se eu vibro no positivo, se eu quero o bem de todo mundo vai querer o meu bem. Então, é uma escolha. Exatamente. Eu incluiria aí na sua fala a questão emocional, porque isso também mexe com as emoções, né? E aí é uma cadeia, um ciclo, que se você está nesse ciclo que você acabou de falar, virtuoso, eu vou me alimentar todos os dias com essa energia. E aí, cada vez mais, eu vou me modificando. Eu vou me transformando e vou sendo aquela pessoa mais leve, fluida, mais segura de mim mesma, né? Porque isso também tem a ver com identidade. Porque você falou, tem que se conhecer a sua essência. Então, quando eu conheço a minha essência e eu começo a admirar essa essência de uma forma, não com orgulho, né? De quem eu sou melhor, mas quem eu sou verdadeiramente, aí sim eu trago autoconfiança, eu trago um equilíbrio na minha fala. E logo que eu falo, né, tem a ver também com o que eu faço. Porque, né, é anormal a gente começar a ser mais sincero a partir disso, né? E muito importante isso me traz também sobre relacionamentos. Quando a gente está falando sobre isso, a arte de ser contente, ela não só, né, a gente falou muito do outro também, ela não só impacta a minha vida como, né, sozinha, eu como ser humano, mas eu nas minhas relações. Né? Com meu filho, com meu marido, com o meio que eu ando, né? Sim, com toda certeza. Como eu me relaciono comigo, eu vou me relacionar com o mundo à minha volta.
Por exemplo, se eu sou uma pessoa que olho para mim, vejo coisas boas, me valido, me acolho, me aceito, me amparo no momento difícil, eu vou ser assim com os outros. Eu vou validar o outro, eu vou acolher o outro, eu vou amparar o outro, eu vou perceber as qualidades e as necessidades do outro. Mas se eu me trato como um capataz, com agressividade, com criticismo, com comparação, me depreciando, eu vou ser com assim. Autocobrança demais, muita né? autocobrança, muita culpa, muita irritabilidade para comigo mesmo. É assim que eu vou ser com o outro. Exatamente. E uma outra coisa, nós temos muito cuidado atualmente com o corpo. Treinar, alimentar bem, shake, suplementos, 1000 coisas para o corpo estar saudável e bonito. Porém, nós estamos muito relapsos e negligentes com a mente, com o que eu alimento a minha mente. Exatamente. Se eu alimento minha mente com filmes negativos, notícias negativas, fofoca, coisas complicadas e pesadas, o que é que eu vou ter para dar? Qual é o tipo de pensamento, de sentimento e de emoção que eu vou gerar? Negativo. Exatamente. Então, todos os dias, e é aí que entra a meditação, eu preciso alimentar a minha mente. Alimentar a minha mente com silêncio, porque o silêncio é um detox natural. Só ficar em silêncio, desacelerando, relaxando, eu já vou fazendo um detox, vou limpando aquilo que está acumulado no inconsciente, aquilo que está acumulado nas entranhas do pensamento. E a outra coisa é gerar essa energia boa a partir do autoconhecimento e do autorreconhecimento. Todo dia eu preciso me reconhecer como esse ser de luz, usando afirmações positivas. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser de paz, eu sou uma alma boa, eu sou uma energia limpa. Se eu faço isso, por que eu preciso fazer isso? Para me convencer? Não. Para me relembrar. Exatamente. Porque eu passo o dia inteiro me amaldiçoando. Eu sou nervosa, tudo para mim dá errado, eu tenho pavio curto, eu não tenho paciência. E se eu passo o dia inteiro me amaldiçoando com afirmações negativas, de onde vai vir a positividade? Não é uma mágica, é uma construção. Então, eu preciso todos os dias me relembrar. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou sorte, eu sou felicidade, eu sou amor. Quanto mais eu me relembrar disso, mais isso vai se tornar natural. E mais isso vai ser fluido na minha vida. Exatamente. E é possível qualquer pessoa acessar isso, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, nossa, é impossível conseguir meditar, esse estado que vocês estão falando aí, não é para todo mundo, como chegar até aí? Então existe um caminho, precisa ser iniciado, né? A pessoa precisa trazer essa consciência, é o que você quer hoje? Você tem consciência de que isso vai te ajudar no momento que você quer, porque é uma decisão, né? Eu quero esse estilo de vida, eu realmente quero me reconhecer, quero ter uma tranquilidade, quero ter leveza de alma. Aí é uma escolha, porque você começa esse processo porque precisa dedicar um tempo. Você nunca vai ser de primeira que você vai conseguir meditar, né? Nunca vai ser logo assim, olha, eu não meditava a vida inteira, agitada, ansiosa, pronto, hoje eu vou parar, vou meditar, vou fechar o olho, eu vou pensar em nada. Não é assim dessa forma, né? Então, explica para as pessoas, assim, qual é a melhor forma delas iniciarem essa busca pela meditação, essa busca de acalmar a alma. Primeira coisa é que precisamos reconhecer o tempo em que vivemos. Vivemos em um tempo que existe uma pandemia que não é de Covid, é de adoecimento mental. Muito. Cada 45 segundos, um dado da OMS, a cada 45 segundos uma pessoa se suicida no planeta. Então, isso é grave. Muito. Significa que tem muito estresse, muita ansiedade, muita depressão, muita síndrome de pânico. Então, o que é isso? É a mente gritando, pedindo ajuda. É a alma pedindo ajuda. É o ser imaterial pedindo ajuda. Então, eu preciso parar e entender que se eu não for por vontade própria, meu médico vai me mandar. Uhum. Então, então ele vai ter que tomar medicamentos. Aí você tem escolha de uma farmácia natural que você vai produzir de você mesmo, desse momento de dedicação, ou buscar recursos
Mesmo se você busca esses recursos, o médico, muitas pessoas que chegam lá para fazer o curso de meditação, quem te mandou aqui? Meu psiquiatra. Quem te mandou aqui? Meu terapeuta. Quem te mandou aqui? Meu gastro. Quem te mandou aqui? Meu cardiologista. Então, minha pressão sobe, eu fico com gastrite. Exatamente. Entendeu? Então, Não o médico consigo vai te dormir. mandar. Insônia. Então, a primeira coisa é entender que eu preciso. Assim como eu preciso comer para alimentar o corpo, eu preciso alimentar a alma, alimentar a mente, alimentar o intelecto, alimentar a personalidade com o que há de mais positivo. Nós oferecemos na Brahma Kumaris, que é uma instituição sem fins lucrativos, não religiosa, que oferece cursos de meditação gratuitos. Então, nós oferecemos várias turmas por mês, onde a pessoa vai lá e vai aprender o passo a passo da meditação. E com ela tendo o passo a passo, ela medita onde ela estiver, no trânsito, na fila do banco, em casa, nas cápsulas de tempo que ela tem. Ela não precisa ter muitas horas e ficar sentada numa postura engraçada. Não é isso, não é sobre isso. É sobre aprender a transformar minha mente numa sala de meditação, num espaço seguro, num espaço pacífico. Isso eu posso usar a qualquer momento do meu dia. Então, é um aprendizado que é muito útil no nosso dia a dia. Com certeza, e principalmente dentro desse quadro que você comentou. Muita gente com ansiedade, muita gente com estresse, muita gente com depressão também, tá? Que é outro quadro. Então, assim, você vê que cada vez mais que eu vejo as notícias, que eu vejo as pessoas, né, agora sendo diferentes do que realmente são, eu fico, né, pensando, meu Deus, o que leva uma pessoa a essa decisão, né, de se tornar, dizer que agora ela se vê como, me identifico, como um gato, como um cavalo e coisas assim. Eu fico, gente, parece que é uma distância enorme desse ser humano para ele se enxergar, para ele ter essa consciência de fato, né, de quem ele é, de tudo que ele pode fazer aqui nesse mundo. Então, assim, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, eu acho, com a dinâmica, sei lá, externa da vida e não olham para um caminho mais espiritual, para um caminho de entrega realmente interior, né, de se olhar, de se acolher, de se desenvolver, né? Principalmente porque existe uma carência afetiva imensa. Sim. Um coração partido, uma criança ferida dentro de exatamente, cada um. Gorete. Então, o que é que acontece? O medo de ser julgado, de ser criticado, de ser abandonado é imenso. Então, eu prefiro ter um pet como companheiro do que um ser humano, porque o pet não vai me julgar. Eu prefiro ter um boneco como filho, porque o boneco não vai crescer e não vai embora. Então, agora tem essa onda de bebê reborn. Exatamente. Todo mundo está com um boneco na mão, querendo batizar. E suprir carências que não vão ser supridas, né? Não, é dramático. Eu estou rindo, mas é dramático. É dramático. Então, o que é que nós precisamos fazer? Cada um de nós, você, eu, cada um que está vendo e ouvindo, acolher. O outro não pode ser julgado, não importa o que ele esteja fazendo. Eu não sei a história dele. Exatamente. Eu não calcei os sapatos dele para viver a história dele. Então, eu não posso julgar, eu posso acolher, eu posso empoderar aquela pessoa, fortalecer, mas não julgar, porque as pessoas estão muito frágeis. Uma simples crítica pode levar alguém ao suicídio agora. Nossa, é verdade. E é muita carência mesmo, como você trouxe, né? E você vê que é muito sobre ela, sobre emoções que não foram trabalhadas, né? Traumas que não foram vistos. Eu já conversei aqui com psicólogos, terapeutas, e sempre tem isso. Então, existe um buraco muito grande nas pessoas e, com isso, acaba que afeta os relacionamentos, porque uma pessoa que ela traz uns buracos, ressentimentos, às vezes ela está em um momento de relação, seja profissional, seja até com um amigo, ou até algo que a pessoa escreveu, sei lá, no próprio Instagram, ela sente tudo é ela, sabe? Então, assim, eu tô ali, se a pessoa fala, se a minha mulher, né, diz alguma coisa, eu logo acho que vai me machucar.
Se ela não tá ali comigo naquele momento porque ela vai para uma palestra, ela tá me abandonando. Ou então um filho, se fala alguma coisa para a mãe, meu filho não me ama, sabe? É o drama. A gente tá vivendo num momento um pouco dramático. Eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo muito com as pessoas que eu converso, né? Com as pessoas que me procuram e até mesmo nas minhas relações. Então, assim, será que existe muito drama? Ou realmente é esse emocional que tá tão machucado e as pessoas começam a fazer esse drama? Não é drama, é dor. É dor. É dor exacerbada. Por quê? Porque estamos sem autoconfiança, sem autoestima e sem autorrespeito. Sem autoconfiança, eu acho que eu não consigo nada, que eu não sou capaz de nada. Sem autoestima, eu acho que eu não sou passível do amor de ninguém. Ninguém gosta de mim. Todo mundo que olha para mim quer alguma coisa. E sem autorrespeito, eu me submeto a relações tóxicas, a substâncias tóxicas, a situações tóxicas, só pelo fato de querer ser aceito. Então, o que é que nós precisamos restaurar? E a meditação é muito eficaz nisso. Autoconfiança, autoestima e autorrespeito. Agora, tem um ponto que está muito fora de moda e as pessoas estão de saco cheio disso, mas que é essencial retomar, que é a conexão com a fonte. Exatamente, eu ia chegar lá. As pessoas, elas acham que sozinhas, ou com terapeuta, ou com isso, com aquilo, elas vão conseguir. Não vão. Não é só. Hoje em dia, nós estamos como um aparelho de celular. Cada um é incrível, cada aparelho mais incrível. Faz 1000 coisas, tem 1000 funções, é super eficiente. Mas com a bateria descarregada, algum faz alguma coisa? Com certeza, Nada. Então, cada um agora é como um aparelho de celular com a bateria descarregada. Não tem força, não tem energia. Quem pode recarregar essa bateria? A fonte suprema é a única que está fora do jogo. Então, meditar, a meditação Raja Yoga, que é a que nós praticamos na Brahma Kumaris, é essa conexão ponto a ponto. Eu, ponto de luz, conectado à fonte. Então, eu recarrego minha bateria em silêncio, não é esvaziar a mente. Muito pelo contrário, é conectar a mente com essa fonte de luz. Recarrego minha bateria, preencho o meu ser e vou para o meu dia. Carregada, preenchida. De amor, né? De uma de energia amor, de bem confiança, suprema. De paz, de alegria, de leveza. Se eu vou preenchida, eu vou lidar com tudo, por mais desafiador que seja, e vou fluir. Se eu vou com minha bateria descarregada, eu me sinto muito pequena. E tudo parece muito grande. Então, tudo vai me desesperar, tudo vai me destroçar, tudo vai me derrubar. Então, é uma questão de autocuidado. Ainda tem também a situação das pessoas que levam isso, entram num estado de tensão tão grande que elas se tornam violentas, né? Violentas no trânsito, violenta com as pessoas, é o pavio curto. Tem também muito essa tendência, né? Então, assim, as pessoas não têm mais um pouco paciência para lidar com o outro. Né? Então as palavras, tudo são muita agressividade na hora de falar, na hora de tratar. Então coisas até simples, né? Então assim, isso eu também acho que carregam muito, que eu vejo pelo menos, né? Acontecendo essa energia densa de falta de compreensão, falta de paciência, né? Que também tem a ver com isso, dessa falta de conexão. Quando você traz essa conexão com você mesma e com o divino que a gente trouxe, você tem uma tendência a ser mais leve e não a olhar para os acontecimentos de uma forma diferente. Porque às vezes, se eu vou ali, a pessoa me passou o carro da minha frente, eu tenho duas formas. Ou eu vou continuar, tá tudo bem e sigo, ou eu vou discutir. Então, a minha vida e o meu resultado final pode ser diferente nessas duas cenas. Inclusive, pode gerar morte. Exatamente. Então, é uma escolha de atitude. Na verdade, eu vou servir a comida que eu cozinho, na minha cozinha. Bem ou seja, isso. Na minha mente. Se eu estou o tempo inteiro gerando raiva, indignação, sensação de inadequação e o sentimento de revolta. Alimento, exatamente. Se eu estou alimentando minha mente com isso, eu vou olhar para cada um como inimigo.
e para cada situação como alguma coisa que veio me derrubar, E como uma tudo ameaça. você vai se sentir afetado. Como pessoal, tudo é para mim. Você está criando para mim, passou na frente para me derrubar. Exatamente. Então a vida se torna, desculpem a palavra pesada, um inferno, um verdadeiro inferno. Então, o que é que eu preciso fazer? O mundo não gira em torno de mim. As pessoas estão com seus problemas, elas têm suas situações. Às vezes elas falam de alguma forma porque elas não estão num bom dia, não significa que elas são terríveis. Não, e às vezes é sobre ela mais, né? E que ela tá ali e você, aconteceu uma cena, ela projetou em você. Isso. Essa pessoa que não está trabalhada também, que não medita e que não tem consciência de quem ela é, um ser divino. Então a gente tem um monte aí. Isso. Então é muito importante que eu cuide de mim, que meu olhar esteja sobre mim, em cada situação, como eu me comporto. Não como o outro. O que é que o outro pode falar assim? Não importa como ele falou, importa como eu recebi, como eu me comportei, como eu lidei com aquilo. É sobre mim, não é sobre o outro. Então eu tenho que ficar atento ao que eu penso, ao que eu falo, ao que eu faço, porque eu só posso mudar a mim. Exatamente. Eu não posso mudar o outro. A gente não tem... Impossível, a gente pode até ser exemplo, tentar de alguma forma, né, ali ser uma parceira, inspirar, mas de fato a gente não muda ninguém. Nem os E parentes. O outro, ele só muda se ele decidir que ele tem realmente, ele quer mudar. Exatamente. Porque tem pessoas que não querem mudar. E tá tudo bem. No momento que elas acharem que elas devem mudar, talvez isso aconteça, né? Diz que quando a gente não quer mudar, o universo arrasta. É bem isso. Então, a gente vai mudar. Ou vai mudar através do entendimento, ou vai mudar através do sofrimento, dor, né? Ou mas pelo vai amor, mudar. Vai acontecer, é verdade. E é engraçado porque os elementos, eles vão acontecendo, né? Então, assim, quanto mais eu sou tensa, mais vão vir, né, situações para me testar. Até uma hora que eu vire essa chave, eu aprenda. Não adianta bater tanto, não vai dar resultado nenhum. Então, eu tenho que mudar o meu comportamento. Agora, eu vou usar outra estratégia, né? Então, isso que é o ensinamento, vamos dizer assim, o melhor ensinamento. É você mudar as estratégias quando você vê que não está dando certo dessa forma. Não adianta, às vezes, tentar ter uma conversa com alguém, principalmente falando de relacionamento, sempre na atenção. Né? De repente, você mudar a forma que você fala, né? Aprender... Espera o momento. Exatamente, esperar o momento certo, vai mudar tudo. Isso. Né? Então, assim, isso são mudanças de comportamento que cabe a gente, como ser humano, começar a observar. Né? Com certeza. Uma outra coisa, além de depressão, ansiedade, esse negativismo que você falava, essa irritabilidade, tem um grande dragão acometendo a humanidade, ameaçando a humanidade, que é muito mais sutil e corriqueiro, que está na casa e na mente de cada um de nós, que é o desânimo. Sim, as pessoas verdade. não vão treinar porque estão desanimadas. Elas não vão para a faculdade porque estão desanimadas. Elas deixam um curso de idioma que estão fazendo porque estão desanimadas. Começa as coisas e não termina. Começa e não termina, procrastina. Então, existe uma técnica muito simples para lidarmos com o desânimo, que é o seguinte: as pessoas falam disciplina. Não, disciplina é para militar. Eu não sou militar, então eu não consigo ser disciplinado. Aí fala, então determinação. Determinação é para atleta. Eu vou treinar. Eu não consigo. Fala, ok. Então vamos fazer o jogo do vou, que é assim: eu estou com vontade, eu vou. Eu estou sem vontade, eu vou. Eu estou alegre, vou. Eu estou triste, vou. Hoje disseram que eu sou feia, vou. Hoje disseram que eu sou bonita, vou. Hoje eu tenho dinheiro, vou. Hoje eu não tenho um centavo, vou. E quando eu olho para trás, o que é que aconteceu? Eu fui. Caminhou muitos passos. Eu fui, eu não parei, eu não fiquei paralisada. Então, a vontade vai me encontrar no caminho. Exatamente. Porque o que acontece é que hoje em dia as pessoas estão numa gaiola que se chama vontade, estão escravas dela. Vá comer. Não estou com vontade, não. Por que você não veio? Eu estava sem vontade. Quem está te perguntando se você está com vontade, minha filha? Levanta e vai. Exatamente. Então, é a única forma de vencer o desânimo. Não, e só o movimento vai trazer o movimento. Não adianta, a inércia, você tem que sair dela. Se está num quadro desse, isso para uma depressão é uma chave, é o início. Com certeza. Né? As pessoas que começam a não falar que não quer fazer, ou não tá, né, tipo, como é a palavra
palavra que você usou agora. Procrastinação. Não é nem procrastinar, que ela não está motivada a fazer. Tá então, sem vontade. Assim, sem vontade. Então, assim, é assim que começa. Então, a gente precisa se olhar, né? Tá sem vontade de novo. Então, tem que fazer mesmo sem vontade. Isso. É aí que o caminho vai sendo construído, né? Quando você vê, você fala, nossa, e é no meio do caminho que a vontade vai aparecer. Isso. Porque você vai ver a diferença. A energia é outra. A energia do movimento, ela trabalha várias coisas no nosso corpo. Ela ativa vários hormônios. É diferente da inércia. A inércia era a palavra que eu queria lembrar. Diferente da inércia, daquela paralisação. E a paralisação, ela pode ser mental, intelectual, pode ser também do corpo. Emocional, de várias formas, física. Emocional também. As pessoas que se acomodam ali emocionalmente também. Isso é um perigo. Porque tudo isso vai abrindo as portas de quê? Desses quadros que a gente falou agora, de doença, de baixa estima, de obesidade. Obesidade também começa assim. Ela não começa de uma hora para outra. Não. Tudo como tem um início nesse não vou fazer agora. Não estou com vontade. Isso. Né? Não tenho força. E eu sinto que isso é a grande doença do momento. Então, nós realmente precisamos, todos nós, ficar atentos a isso. Sem vontade ou com vontade. Levante e vá. Abra a janela, deixa o sol entrar e vá. E aí você vence. Você se sente forte. Você se sente capaz lá na frente, quando você olha para trás e vê que fez. Exatamente. Aquela história de 1% por dia. Quando você vê... Você passa por um período de tanto você dar 1% por dia, olha lá, você já está nos 50%. Isso aí é maravilhoso. E você, quando você faz essa caminhada, que você tá com esse movimento bacana, a gente está falando de corpo, mas eu quero voltar para o lado espiritual. E você ainda tem dentro de si essa conexão que você lembra que você também tem um ser divino para te ajudar, para te auxiliar. Aí eu acho que a vida fica mais contente ainda, né? As pessoas ficam mais gratas, entram num estado muito melhor de vida. E cada vez mais eu vejo quando as pessoas, né, muita gente hoje fala, porque eu quero ser feliz. Fala de felicidade, o tempo inteiro de felicidade, como se fosse algo, sabe? A conquistar. A conquistar, não é palpável a felicidade, ela é um estado de ser. E é através de pequenas coisas que você vê a felicidade. É nesse ato que você fala vá, que vem uma pequena felicidade porque você foi. Ou então você está ali e você sentiu o mar, porque você foi ali e você sentiu o sabor daquela comida. São pequenas coisinhas que vão trazendo esse ato de felicidade e contentamento. Na verdade, eu vejo felicidade de duas formas. Tem essa que você falou, que é causal. É causada por alguma coisa que eu fiz, que eu recebi, que eu ouvi. E tem um estado mental, que é quando... Aí entra a neurociência, quando minha serotonina está alta. Ou seja, quando eu estou construindo constantemente um estado onde meus neurotransmissores estão equilibrados, no lugar onde eles têm que estar. Então, eu vivo num estado de felicidade, mesmo diante das situações difíceis. Eu não penso, minha vida é péssima. Não, é uma situação difícil, mas eu sou ok. Exatamente, eu tô vai bem. passar. Isso vai passar. Então, que não mexe nesse ativo, que está lá guardado, porque você acumulou isso. Entende? Isso, na verdade você se preparou para estar nesse estado, né? Porque não é um estado também que foi feito agora. A gente até nasce com essa possibilidade, mas durante a vida, né, as decepções, as coisas que vão acontecendo, a gente vai perdendo isso. Na verdade, a gente acumula muito lixo no nosso inconsciente. A gente muda, né? O que é para ter ali de valor, né? Vai colocando o lixo. Mas aí eu preciso observar. Veja, o que é natural? E o que é adquirido? Sim. Por exemplo, se eu estou triste, eu fico procurando um jeito de sair da tristeza, não é verdade? Mas se eu estiver feliz, eu fico procurando um jeito de sair da felicidade? Não. Por quê? Porque a felicidade é o estado natural. A tristeza é adquirido. Então, eu preciso mudar o meu foco. O natural é estar feliz. O natural é estar em paz. A falta de paz, a tristeza, a angústia são adquiridos, não fazem parte de mim. E eu posso soltar, entender a causa, não é que eu vou jogar debaixo do tapete, de jeito nenhum. Eu vou entender a causa, eu vou observar, eu vou
resolver, mas não ficar segurando, porque existe hoje em dia um grande apego ao sofrimento. É verdade. Eu tenho que estar o tempo inteiro problematizando minha vida, e tudo é um problema, e analisando, e questionando, e construindo um estado problemático de ser. No entanto, ser feliz, viver em paz é natural, é ser eu mesma. Exatamente. E esse estado, ele se tornou a realidade para muita gente. Eu mesmo conheci uma pessoa muito próxima de mim que o estado dela era esse. Era um estado de reclamação constante, de estar falando sempre do outro, de nada tá bom. E você via, era uma pessoa assim, né? Infelizmente, da família, a gente não tinha como mudar, a gente até tentava falar coisas, mas ela se colocava nessa situação. Ah, porque eu sou assim. Entende? Aí a pessoa se coloca no Gabriela, eu sou assim, nasci assim e nunca vou mudar, né? Então tem gente que, infelizmente, não se abre para essas possibilidades, né? Que a gente tem aí de mudança, de transformação e de olhar para isso que precisa ser olhado. Se eu tô assim, eu preciso mudar como? Como a gente mesmo falou, né? Você trouxe aqui. Aos poucos a mudança ela pode ser feita. É desconstruindo. Poxa, em vez de reclamar do sol, da chuva, eu não vou reclamar. Tá tudo bem que tá chovendo, né? E tá tudo bem. Depois eu vou passar a gostar da chuva. Não vou nem falar para já gostar da chuva. Tá tudo bem. Apenas aceitar, como você falou, aceitação. Depois você dá valor àquilo que tá fazendo, né? A chuva, ela é sim importante. E pronto, só muda o meu horário. Em vez de fazer essa atividade agora, faço outro dia. E aí vai mudando esse estado rígido que a pessoa tem de ser, né? E quando eu mudo esse estado rígido, meu cortisol baixa, minha serotonina sobe, sim, e aí eu começo a sentir bem-estar. Que aí vem esse estado de contentamento, né? Isso, contentamento químico, né, do cérebro. Sim. Mas ele foi criado a partir de um estado mental, de uma construção, de uma reeducação mental. Exatamente. Depois que as pessoas fazem o curso de Raja Yoga, vocês percebem muita mudança? Elas relatam, tem histórias, como é que acontece isso? Sim, muita mudança no curso de Raja Yoga, às vezes numa palestra, às vezes numa atividade de meditação que elas vão. Nós temos o Paz na Mente às quintas-feiras, que elas vão lá só para meditar. Ela, nossa, eu cheguei tão angustiada, eu estou saindo tão leve. Que o próprio ambiente, a egrégora também ajuda muito, né? Você está ali reunido. A gente procura criar um ambiente que é um oásis de paz. Então tem muita natureza, é bem limpo, tem um cheiro bom e tem aquele silêncio. Então as pessoas entram e muita gente já meditou ali desde de madrugada. Então a pessoa entra e já entra naquele clima, naquela energia de paz, de acolhimento, de harmonia. Então fica mais fácil. Mas o incentivo é para que ela leve para a casa dela, para o mundo dela, para o trânsito, para o trabalho, para que ela possa conquistar isso lá. E um recado para quem acha que não consegue meditar, que não consegue, não consigo ficar parado. Eu ouço muito isso também. O que elas devem fazer? Bom, existe um tipo de meditação que nós fazemos, incentivamos, que se chama Karma Yoga, que é fazer a meditação na ação. Por exemplo, eu estou estressado, pega a vassoura, vai varrer, enquanto isso procura gerar bons pensamentos. Eu estou varrendo todo o lixo que está na minha mente e agora eu vou arrumar minha casa com o que há de bom e estou arrumando a minha mente. Ou eu estou dirigindo ou caminhando ou fazendo alguma atividade nessa conexão. Eu, ponto, recebendo energia dessa luz suprema. Quando você começa a dominar o Karma Yoga, aí você sente que sentar para meditar é um presente. Que é desacelerar, que é um direito seu. Porque tem a ver com autoestima. Você se permitir ter um tempo para você. Exatamente, autocuidado. Né? Autocuidado para ficar em silêncio, para ficar bonita por dentro, para se resolver internamente. Assim como você arruma a maquiagem, arrume o seu mundo interno, retoque. Exato. Não precisa chegar no fim do dia toda borrada. Vá retocando ao longo do dia. Epa, agora eu me desequilibrei aqui. Peraí, vou ali beber uma água, respirar um pouquinho, lembrar que eu sou uma luz, me conectar com a fonte. Pronto, refiz, vou linda. Então, esse cuidado, essa atenção vai me libertar da tensão. Uma atenção constante ao meu estado interno. Essas paradinhas para recarregar a bateria, essa atenção em ter tempo para o meu cuidado interno, porque as pessoas estão tão viciadas no fazer
que quando você diz, ok, hoje é seu dia de folga, você não precisa fazer nada. Aí pega o celular, liga a televisão, ainda coloca um telefone aqui e ainda pega uma revista, parecendo que tem 4 braços. Gente, não faz nada não, para. Deita aí, relaxa, respira, desacelera. Então é importante isso para o nosso bem-estar físico e mental também. Exatamente, você trouxe isso aí que é super importante. As pessoas acham que o momento de descanso delas, na verdade, não está acontecendo, não é momento de descanso. As telas, né, celular é um benefício, mas hoje com rede social, muitas informações, elas acabam pegando esse tempo que seria de descanso e poluindo mais a mente. Exatamente. E a mente, ela precisa. Inclusive, eu tive aqui com um médico também, neurologista, ele falou sobre isso. A mente, ela não está acostumada a tanta informação. Tem uma hora que ela precisa de pausa. E não é só dormindo. É um momento também consciente que você está ali para simplesmente se dar o luxo de, eu não vou fazer nada, eu não vou estar trazendo estímulos, porque cada vista aqui, cada página que eu passo é um estímulo visual, mas que também me traz um estímulo emocional, né? Então, assim, no momento que eu paro, não precisa muito tempo também, né, Gorete? Não. Qual é o tempo que você indica? Normalmente eu fico mais de 10 minutos hoje, porque eu já estou acostumada. Já fiquei meia hora, até 1 hora, já fiquei meditando. Mas qual é, assim, para quem está começando? Olha, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar sobre isso que você falou, do excesso de informação. Sim. A gente vive um momento em que a gente não equilibra conteúdos. É verdade. Então, entra demais e sai de menos. Muita impressão e pouca expressão. A gente já não se expressa, não pinta, não desenha, não canta, não mexe com a natureza, com planta. Então, o inconsciente não tem como expressar tudo que imprimiu. E aí vai gerar aceleração mental, que vai gerar ansiedade. Exatamente. Então, eu preciso equilibrar conteúdo. Eu não posso deixar entrar demais se eu não tenho como expressar. Porque vai para o meu inconsciente e vai gerar negatividade, vai gerar lixo. Então, atenção nesse equilíbrio, impressão e expressão. Aí entre os hobbies, né? Os hobbies são importantes, mas mais do que os hobbies, o descanso. Também. Descansar sim, não é só, eu já estou de folga, então agora eu vou pro barzinho, agora eu vou malhar, agora eu vou pro circo, agora eu vou pro cinema. Não, para! Fica quietinho, respira, relaxa, fica com você um pouquinho, porque ócio. Isso é da máxima importância. O ócio necessário. O ócio restaurador. É para restaurar. Eu falo sobre isso sempre porque realmente eu sei a importância e eu tenho essa necessidade de, né, parar 1 hora e dar pausa. Eu preciso dessa pausa, senão realmente parece que a minha mente ela não entra na linha, sabe? Eu não consigo ver tudo. Eu tenho isso comigo, eu não sei se é porque é muita informação. E quanto eu não me tiro, assim, durante a semana, um momento para alinhar os meus pensamentos e até os meus sentimentos, eu viro a tendência é eu surtar um pouco. Tem uma hora que a gente surta, né? Porque a gente não aguenta tá guardando tanta coisa. Então é uma fala que vai irritar, né? Então é isso que acontece com os surtos, porque você guardou tanto que uma hora você vai jogar, né, como uma corrente ali de energia para alguém ou para alguma coisa. E vai maximizar coisas pequenas. Exatamente. Vai supervalorizar coisas. E aí vem íntimas. as doenças também, né? Porque muitas doenças que acometem não só as emocionais, mas também as questões do corpo, fibromialgia, dores, né, de articulações. Doenças autoimunes. Exatamente, começam a partir disso, né? É isso. Então, se você quer manter esse equilíbrio, seria bom que quando você acorde 5 minutos antes e comece o seu dia com afirmações positivas. Escolha uma afirmação. Por exemplo, eu escolhi esse período agora, eu sou uma alma pura, pacífica, poderosa e próspera. Então, eu repito isso para mim. Quando eu acordo, repito antes de dormir. Ao longo do dia, várias vezes eu dou aquela paradinha, penso, eu sou um ser de paz, me conecto, recebo aquela luz e sigo. Por exemplo, cápsulas de tempo. Você está esperando o elevador, em vez de entrar em ansiedade, ganhei 30 segundos, vou me conectar aqui, vou receber luz, pensamentos, né, vou bacana, respirar, exatamente. E entra no elevador com outra energia. Tá no sinal, ficou vermelho o semáforo. Ganhei aqui 30 segundos. Vou praticar isso, mandar energia de paz para esse trânsito todo.
Ou eu estou malhando, estou correndo, estou treinando. Usa sua mente ao seu favor. Não é só parar e ficar estático sentado. Isso é bom, mas você pode não ter tempo para isso. Mas você tem tempo para usar sua mente positivamente ao longo de suas atividades. Exatamente. Bem, e a espiritualidade, né, esse lado também de conexão, ela tem um papel muito importante na questão do equilíbrio emocional, né, Gorete? E como as pessoas podem também trazer nesse momento de conexão, porque quando você está ali dando essa pausa, você também pode se conectar. Você também está ali dando ali oportunidade para estar sentindo essa energia, essa presença divina, né? Cada um pode chamar como quiser, mas é o momento disso. E eu lembro, assim, você vai falar, mas assim, para mim foi muito importante a minha passagem do Brahma Kumaris, que eu já conheço há muito tempo, porque é exatamente lá que eu consegui, nessa quietação, encontrar o meu momento com Deus, assim, no sentido de me sentir pertencente, filha, como você mesmo falava nas suas palestras. Então, assim, não foi em igreja, não foi em outros lugares, não foi num templo, foi exatamente lá, nas meditações, né, que eu, no momento de quietude, eu me sentia tão amada, tão conectada, né, e aí eu disse, gente, eu estou no colo de Deus, isso é estar com Deus, isso é estar, né, trabalhando minha divindade. Isso, eu brinco lá que quando as pessoas chegam, entram lá, elas chegam tão desoladas, tão ansiosas, às vezes cansadas, que eu digo, nossa, lá estão chegando os filhos órfãos de Deus. Por que órfão? Porque um órfão se sente sozinho no mundo e fala, eu que tenho que me virar, se eu não fizer, ninguém faz por mim. Então, aquele estado de ilha deserta. A pessoa se sente sozinha, se sente desolada, abandonada. Aí a gente acolhe, eles começam a meditar, experimentar, e o rostinho vai mudando. Aí passa um tempo, eu olho, eles já estão filho enteado de Deus. Como é um filho enteado? Um filho já enteado, melhorou a intimidade. O filho enteado sente, nossa, eu estou sendo nutrida, eu estou sendo amparada, ele está me provendo, mas eu não sou igual a ele, não. Ainda existe uma oficialidade. Ainda está distante. Mas depois você continua meditando, descobre quem realmente você é, a potência do seu próprio ser, se conecta e recebe toda a carga de amor e de proteção e principalmente de restauração, porque a meditação restaura o ser, devolve aquela energia que foi perdida. É a bateria que você fala, né? Que começa a carregar. Carregar. Então aí você entra no estado de filho herdeiro. E o que é um filho herdeiro? Ele cuida dos negócios do pai. E quais são os negócios de Deus? Compartilhar felicidade, amor, paz. E aí você entra nessa frequência de ser e de compartilhar. Nossa, exatamente. E uma coisa também que para mim é importante é que quando você está nesse estado, você começa a perceber isso, que existe essa energia e esse amor do outro lado, porque enquanto a gente está no barulho, na agitação, a gente não percebe, a gente não se sente amado, a gente parece mesmo que está sozinho aqui. Então, à medida que eu vou me entregando e eu vou me entregando esse estado, aí eu percebo, vem a percepção, porque eu começo a sentir. Então é uma percepção, gente, é diferente, eu estou me sentindo energia. Nossa, que acolhimento, que amor! Eu já cheguei a ponto de chorar sem chorar. A lágrima descer sem chorar. E logo amplia aquele amor ali tão, né, tão forte dentro de mim que você começa a pensar no mundo, sabe? Você sai de você. É tanto amor, né? Você tá ali tão cheia daquilo que você começa a falar assim, meu Deus, que isso aqui vai para que eu tô sentindo agora, vai para as pessoas que estão nas ruas, que, né, que pegue mais ambientes, que contagie mais pessoas, que eu queria que naquele momento aquelas pessoas estivessem sentindo aquilo. Então eu começo a doar, que eu tô em excesso, não, com a palavra, transbordando. Isso. E isso é maravilhoso. Isso é a mágica da meditação. Hoje, na nossa aula matinal, falava, Deus é um mágico. Eu disse, é mesmo. Porque pessoas... Eu lembro de um retiro que eu fui conduzir em Serra Negra, em São Paulo, Recupere Sua Essência. Tinha uma garota de 16 anos, 17 anos, com o rosto todo tatuado, ela tão... assim, carregada de emoções negativas, e ela compartilhou comigo tantos dramas na vida dela, que nenhum de nós passou tudo que ela passou. E ela falou para mim assim, olha, quando eu sair daqui,
eu vou lá naquele teleférico que tem aqui em Serra Negra e eu vou me jogar. Eu falei, não se jogue não, você quer uma carona para sua casa? Eu consigo. Ela, não, eu vou lá, eu vou sentar lá. Aí eu falei, vinha cá. Forte isso, muito né? forte. Aí eu conversei com ela, aí dei um livro que eu escrevi, que é o Diário de Ser um Anjo em Construção, e ela começou a ler esse livro, e aí ela disse que quando subiu no teleférico, pegou o livro, e quando ela abriu, saiu alguma coisa que tinha a ver com o que ela estava sentindo. Aí chega. Passou, eu não soube, sei que ela não se jogou, porque quando eu pedi, quando ela chegasse em casa, ela me mandasse uma mensagem, e o tempo inteiro eu estava com a minha mente fazendo um círculo de luz em volta dela, para que ela se sentisse segura, protegida e não fizesse uma besteira. Tempos depois, eu estava na Índia, recebo uma mensagem linda dela, que aquele livro tinha transformado ela, que a meditação tinha transformado ela, que ela agora se sentia uma filha de Deus, que ela tinha como lidar com as situações. Nossa, que bacana. Então, eu me senti tão feliz de ver como Deus atua e como Ele transforma cada um em silêncio. Exatamente. Em silêncio. Não é no barulho. Não é no outdoor, é no silêncio. Exatamente. É de forma incógnita. É que nas maravilha. Profundezas do ser. Que delícia, Gorete, falar com você é sempre maravilhoso, gente. Tem as palestras do Brahma Kumaris que acontece ainda é toda segunda? Toda terça-feira. Toda terça. Fala aí os horários pro pessoal conhecer. Todas as sedes que tem em Salvador. Ok. Nós temos 3 unidades, essa da Pituba que eu coordeno, a sede regional, que é nos Barris, e o centro de retiros, que é em Vilas do Atlântico. Temos todas as terças-feiras, na unidade da Pituba, palestras das 19 às 20 horas. Por sinal, a próxima sou eu que vou dar, que é terça-feira que vem. E às quintas-feiras, nós temos uma aula aberta ao público também, que se chama Paz na Mente, que é uma aula leve de meditação, que as pessoas vão e carregam a bateria. Fora isso, nós oferecemos gratuitamente cursos de meditação, introdução à meditação Raja Yoga, e cursos também de culinária vegana. Exatamente. Então, amanhã nós temos aula de culinária lá, das 10 às 12. Também temos oficinas infantis. Eu já levei meu filho quando era pequeno. Isso, workshops assim, de autoestima, de autocuidado. Então, tá lá um espaço que é um recurso para lhe ajudar no seu bem-estar, no seu equilíbrio. Gente, é realmente assim incrível, as palestras são ótimas. É um ambiente realmente assim super de paz, de amorosidade, né? E assim, eu vejo a carinha das pessoas como elas realmente entram de um jeito e saem de outro, é muito bom. Qual vai ser o tema da sua próxima palestra na terça? Boa pergunta. Tem esse tema, eu devo ter ali na bolsa o folder, mas eu não me lembro qual é agora. Estarei lá, gente. Eu estou assim, né? Nunca mais eu fui no Brahma Kumaris, adoro esse espaço, essa casa maravilhosa. E breve aí quero estar vendo sua palestra de novo. Gorete, fala uma mensagem para você, para as pessoas que estão em casa. O que é ter uma vida em equilíbrio? Uma vida em equilíbrio é uma vida em que eu dou conta do que eu sou, do que eu faço e do que eu emito. Então, uma vida em equilíbrio é quando eu, a luz, eu, o ser divino, estou colocando essa energia divina em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu sou. Então, só vai voltar coisa boa para mim. E o que quer que venha de negativo, eu vou saber transformar em positivo. Porque quando eu mudo, o mundo muda. Muito bacana. E ó, eu tô aqui com o folheto do Brahma Kumaris. Gente, além das palestras, existe também no YouTube, né? Vocês têm aí editora, canal no YouTube, mensagens para vocês que não conhecem ainda. E cada lugar no Brasil, no mundo, existe uma sede do Brahma Kumaris, né? A Brahma Kumaris foi fundada na Índia, mas ela está em 110 países, mais de 9.000 unidades no mundo, inclusive um escritório junto à ONU. E nós temos aqui no Brasil um Centro Nacional Virtual. Tem no Instagram, tem no canal Brahma Kumaris Brasil no YouTube, tem no Facebook. Então, todos os dias, 6 da manhã, nós temos uma meditação que se chama O Presente para a Alma, no Instagram. É só entrar, Brahma Kumaris Brasil,
e participar da meditação. Então, temos várias lives, palestras. Quanto tempo é essa meditação? É 30 minutos. Ah, bate rapidinho, né? É. E é 6 da manhã, é isso? 6 da manhã, todos os dias. Ai, gente, vale a pena, hein, conhecer. E de repente, né, as pessoas que não têm acesso às sedes começam a conhecer, né, através da gente hoje tem essa opção online de estar conhecendo o Brahma Kumaris, entender a filosofia, né, o que é Raja Yoga, é bem interessante. E existe também o curso da Raja Yoga online, né? Existe o curso EAD e o Brasil tem tamanho continental. O Brasil é um continente, não é um país. Então, para dar conta desse país inteiro, na pandemia a gente criou esse Centro Nacional Virtual. Então, nosso canal no YouTube tem várias palestras, várias meditações, que a pessoa entra e já assiste ali, já se sente bem a partir daquilo. Então, tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. E os retiros da Índia ainda estão tendo? Temos 2 vezes por ano. Agora, em outubro, vamos ter um retiro, Peace of Mind, Paz na Mente, que é aberto a formadores de opinião do mundo inteiro. E sempre, na época do carnaval, em fevereiro, nós oferecemos um retiro em Nova Delhi, na Índia, que é para latinos. Então, bacana, é bem legal também. Eu já tive vontade e acabou que depois da pandemia, né, nunca mais eu consegui ver sobre isso. Mas vamos espero, ver se você sim. vai agora. Sou louca para ir, sempre tive, né, essa vontade. Gente, muito bom receber você, Gorete. Realmente, assim, falar sobre esse assunto é bom demais, porque a gente esquece de ser contente, a gente esquece desse estado divino de ser, né? E aqui, nesse momento, eu acho que vai tocar muitos corações e vai relembrar as pessoas, né? Que de fato elas são a essência e que tem sim esse caminho para ela se conectar novamente com esse divino dela e também o divino espiritual, né? Sim, parabéns por ser essa profissional de comunicação tão carismática, tão profunda, com perguntas tão incríveis, com afirmações tão boas e que traz um assunto como esse, que nem todo mundo traz, porque é importante para a saúde, para a felicidade do mundo, que as pessoas se conscientizem da importância de cuidar da mente. Que bom que você trouxe isso. Muito obrigada. Bom. Eu espero que você também que está em casa tenha gostado. Porque aqui é para alimentar a alma, gente. É para alimentar também a sua mente. Tá colocando aí na sua mente assuntos que contribuam com essa mudança, com essa estabilidade emocional, né? Com essa mente mais positiva, como você trouxe aqui, né, Gorete? Então, as afirmações positivas, gente, elas realmente têm um poder muito grande. Não são afirmações qualquer. É apenas você trazer um estado de consciência de que você é aquilo, né? Então, cada vez mais que eu afirmo que eu sou segura, que eu sou uma mulher incrível, que eu sou luz, eu vou ser isso. Então, o meu corpo, ele ouve a minha voz. Memória e logo celular. ele vai vir para as minhas emoções. E logo, todas as minhas células, elas vão trabalhar para isso. E logo a minha transformação vai acontecer. Né? Então, se eu começo a ter esse hábito de manhã cedo, tendo essa higiene mental, esse comportamento, que eu sempre, né, no meu Instagram também, eu sempre posto isso, de você tirar esse momento para começar o seu dia bem, normalmente o resto do seu dia vai ser maravilhoso. E aí você imagina, né? Um dia maravilhoso, 2 dias, 3 dias, olha... Vira um hábito. Virou um hábito, né? Maravilhoso, e você vai contagiando outras pessoas, né? Isso. É isso, querida. Eu quero te agradecer aqui a sua presença, esse momento de muita sabedoria, de muita troca, né? E espero, breve eu vou estar visitando vocês, tá? E é isso. Mais alguma mensagem que você queira dar para o nosso público? Eu quero dizer que não se sinta aquele que não medita e que está menos do que o que vocês ouviram aqui. Não. Cada um de vocês já é incrível, já é uma luz, já brilha. Só olhe no espelho agora, sorria para si e diga: eu sou um ser de luz. Só isso. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixa de curtir, hein? Curte agora, manda para outras pessoas, porque realmente é um podcast que, pelo menos essa fala de hoje, foi incrível. Eu acho que vale a pena muitas pessoas ouvirem. Até aquele que disse que não sabe meditar, também vale a pena ver, entendeu? Então compartilhe. Quanto mais vocês compartilham, o YouTube entende que é um conteúdo de valor e ele manda para mais pessoas também. E a gente alcança mais vidas. Esse programa é para ativar vidas, para inspirar também, tá? Então,
Espero vocês no próximo podcast e não deixa de compartilhar, hein? Você pode também ver os outros episódios que ficam todos gravados. Um grande beijo, até o próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.